Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Muito bom retornar e poder trazer um pouco das Sagradas Escrituras e daquilo que Deus colocou no meu coração, agradecendo o reverendo Adilson pelo convite, o conselho desta casa e esta amada igreja a qual trago no coração. Trago fraternais abraços do reverendo Adalberto e do reverendo Ednei, da primeira IPI de Diadema, ao qual estou como seminarista lá, e também do reverendo Luiz Carlos, onde sou presbítero ali na IPI de Filadélfia. Amados, o culto tem sido maravilhoso e uma bênção para a honra e glória do Senhor. Aqui me acompanham minha esposa Gláucia e a minha sogra Marina. Mãe e filha se parecem bastante, né? Mas que Deus abençoe e muito obrigado por me acompanhar. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, que Deus possa abençoá-lo também ricamente, seja qual o momento do dia que esta palavra te encontre. Livro de Hebreus, carta, né, na verdade. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 19 a 25. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos de 19 a 25. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Palavras do Senhor. Amém. Amados, o título da mensagem de hoje é: Permaneçamos firme na fé e na comunhão. Hoje é um dia de festa, de celebração por conta da Santa Ceia, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela minha e pela tua vida. E através deste sacrifício, deste presente, da graça que Ele nos concedeu, temos então acesso aos Santos dos Santos. O convite é para que nós nos aproximemos de Deus pelo novo e vivo caminho. A antiga lei, tudo aquilo que até então tinha sido colocado, já não mais valia, porque a graça nos alcançou pelo sangue de Cristo. Somos encorajados, então, pelo autor desta carta, para que permaneçamos firmes na fé e na comunhão, tendo acesso ao Santo dos Santos através de Cristo Jesus. E precisamos saber trabalhar, meu irmão e minha irmã, esse presente maravilhoso que temos. De fato, vivemos hoje numa cultura, num mundo que muitas vezes ou menospreza o andar e viver com Deus, ou então troca, faz concessões para poder caminhar com Deus. Leituras erradas, como a gente vê, por exemplo, a teologia da prosperidade, ou outras questões onde tira-se o centro de Deus, ou a centralidade de Deus da palavra, e o homem é colocado no lugar. E aí muitos problemas se originam frente a isso. Então, o autor, nesses textos, nessa perícope que lemos, ele nos dá alguns passos, alguns caminhos de como nós devemos nos portar para sermos fiéis filhos e filhas de Deus, no sentido de vivermos de forma convincente e veemente
Cristo Jesus na minha e na tua vida. A primeira parte, então, nos versículos 19 a 21, nós vemos que nós devemos entrar confiante na presença de Jesus. Versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Intrepidez aqui, meu irmão, minha irmã, é ousadia no falar. E a ousadia, não no sentido de falar palavras torpes ou não ser devidamente reverente ao Senhor, mas justamente a ousadia dada pelo Santo Espírito de Deus para mim e para você. É assim que nós devemos nos portar no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, na igreja, ou onde quer que o Senhor nos coloque, com ousadia no Espírito. Com licença, autoridade, não porque somos algo ou alguma coisa, mas porque o Senhor está comigo e contigo, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes o mundo quer nos calar, tirar a força e todos os frutos que viver com Cristo nos traz. Muitas vezes ficamos acanhados, muitas vezes temerosos, mas nós devemos nos portar com esta ousadia, amados. Devemos. E o autor segue aqui da carta dizendo que não é por qualquer coisa, mas é pelo sangue de Jesus. É o sangue vertido do meu e do teu Salvador que nos concede essa ousadia e intrepidez também pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos então estar no Santos dos Santos. Santos dos Santos é igual à presença, ou estarmos na presença de Deus. Amados, podemos buscar e tentar vivenciar qualquer tipo de viagem, experiência, ou estarmos em qualquer lugar, mas não há lugar melhor que eu e você, filho e filha de Deus, devemos estar na presença de Deus. Enxertados na árvore que é Cristo Jesus. Que é nele que nós damos frutos, que nós somos abençoados e somos portadores da bênção para aqueles que Deus nos coloca. O sangue de Jesus, então, ele nos permite que nós tenhamos uma maior proximidade e uma intimidade real com Deus. E eu e você devemos gozar desta intimidade e buscar, meu irmão e minha irmã, cada dia mais um relacionamento íntimo, profundo e sincero com Deus. Porque é assim que a minha e a tua vida será continuamente transformada. E então no versículo 20, o autor continua: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Um novo método, uma nova maneira. Se no passado sacerdotes falavam ou entravam nos santos dos santos em prol do povo, hoje, pelo sangue de Cristo, eu e você temos esse acesso direto. Só que nós devemos ter e fazer uso desse acesso, observando pontos importantíssimos. Uma nova maneira de dizer quer dizer perenidade, serenidade e tranquilidade de uma forma perpétua, ou seja, conduzir a nossa vida nos caminhos de Deus. Se antes eu e você fazíamos qualquer outra coisa que não agradava a Deus, a partir do momento que aceitamos Cristo Jesus, nós convertemos, nós temos uma nova vida, um novo caminho e um novo espaço. Devemos ser constantes na busca pela presença de Deus. Pode parecer, mas a gente sempre ouve isso, a gente sempre estuda sobre isso, mas a verdade é que quando nós olhamos, muitas vezes erramos e ainda
somos lembrados do texto onde diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Viver uma vida na presença de Deus é viver uma vida onde nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós somos totalmente preenchidos por Deus, Cristo Jesus e o Santo Espírito. Já imaginou, meu irmão e minha irmã, vivemos nessa plenitude? Sermos 100%, ou melhor, nunca vamos ser 100% aqui porque somos humanos, mas devemos buscar essa perfeição, que se concretizará na glória quando estivermos com Cristo Jesus, como já foi dito, louvando e cantando com os anjos, com toda a criação, para a honra e glória do nosso Deus. Mas então vamos nos adentrar aos versículos 22 e 23, onde nós somos conduzidos então em como devemos estar na presença de Deus, né? Com responsabilidade e firmes na fé. Versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Primeiro ponto, nós devemos nos aproximar com um coração verdadeiro. Se eu e você queremos estar na presença do Senhor, o meu e o teu coração, meu irmão e minha irmã, deve ser verdadeiro. De forma humilde, orando, louvando e confiando em Deus. Tem sido assim o meu e o teu coração na presença de Deus? Temos buscado essa adoração, o louvor, a palavra, temos sido intensos nesse relacionamento com Deus, com o nosso coração puro e verdadeiro? Ou ainda há dentro de nós alguns quartinhos secretos, vamos dizer assim, onde nós escondemos e falamos, Deus, aqui o Senhor não entra, como se pudéssemos esconder alguma coisa de Deus? Devemos nos aproximar com um coração verdadeiro. Em seguida, o autor diz que é em plena garantia de fé, ou seja, confiança inabalável, uma plenitude de fé em Deus que não deixa margem para dúvidas. É assim que eu e você devemos estar na presença de Deus, com a confiança e a fé inabaláveis. Mas, Rafael, tantas são as dificuldades, os anseios, as dúvidas. Independente do que esteja acontecendo comigo e com você, amados, porque estamos sujeitos a tudo. Como foi dito aqui também, o segundo seguinte nós não conseguimos mensurar. Próximo mês, o próximo ano. Podemos estar hoje aqui celebrando a ceia do Senhor logo mais com o reverendo Adilson, alegres, talvez preocupados, de repente tristes, mas a minha e a tua confiança, a nossa fé em Deus, ela deve permanecer inabaláveis. Porque não é pela minha força ou a tua força, meu irmão e minha irmã, não é pelas nossas condições financeiras e posses, mas é pelo poder do Santo Espírito de Deus e tudo que Deus fez e fará por mim e por vocês. E viver assim na presença de Deus nos traz aquela paz que excede a todo entendimento. Me lembro de um cântico um pouco já antigo, né? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não me guio por vista, alegre estou. Porque a minha alegria e a tua alegria, meu irmão e minha irmã, não está no mundo, não está nas nossas posses, nos nossos bens, mas está no autor e consumador da vida e da fé pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos um Deus, nós temos o Deus. Só que muitas vezes nós titubeamos.
Por isso, trazer hoje à memória, num dia tão especial como Santa Ceia, essa certeza que devemos viver em plena garantia de fé na presença de Deus. E seguimos então, quando o autor diz aqui, tendo o coração purificado de má consciência. Coração purificado de má consciência, meu irmão e minha irmã, traz a questão dos pensamentos. O que tem envolvido a minha e a tua mente nos dias de hoje. Pensamos em tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, de boa fama, como somos orientados por Deus, como Paulo nos escreveu, ou ainda passa alguns pensamentos um tanto quanto perigosos pela nossa mente. Se eu e você queremos caminhar e andar com Deus, o meu e o teu pensamento tem que ser puro. O meu e o teu pensamento tem que buscar a vontade de Deus e não as nossas próprias vontades. A nossa mente deve pensar aquilo que é bom, perfeito e agradável. E pela expiação do sangue de Cristo, quando nós nos aprofundamos nesse relacionamento, nós somos libertados dessa consciência má, dessa tendência natural do ser humano de pender para aquilo que não é de Deus. Somente através do sangue de Cristo é que podemos dar essa volta. Porque pela minha e pela tua força, meu irmão e minha irmã, nós não conseguimos. Devemos buscar constantemente colocar ao Senhor, como foi feito na parte da liturgia, perdão pelos nossos pecados. Porque muitas vezes esses pensamentos nos tomam de assalto, no sentido de passarem pelas nossas cabeças, e quando vemos já, sentimos pelo Santo Espírito que não vem de Deus ou não é algo bom. Temos vivido dessa forma em que os nossos pensamentos também são puros perante Deus. E por fim, no versículo 22, ele mostra uma última parte que é e lavado o corpo com água pura. De acordo com o costume judaico, o apóstolo diz que era apropriado que, sob a dispensação cristã, nos aproximássemos de Deus, tendo realizado um ato emblemático da pureza pela aplicação de água no corpo. Essa frase um pouco elaborada quer dizer o batismo. Não tem como eu e você estarmos devidamente ou 100% na presença de Deus, se porventura eu e você não estamos batizados, se eu e você não fomos batizados, se nós não fôssemos lavados pelo sangue de Cristo. A água foi aplicada aos judeus como uma forma emblemática de pureza, e nós cristãos temos aplicado também no batismo como símbolo de santidade. Nós, amados, damos alguns passos importantes, mas nós devemos ter essa continuidade de viver, experimentar e buscar o Senhor. Nesses dois primeiros pontos e nesses 4 específicos que falamos do verso 22, ou seja, sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado por água pura, são momentos nosso com Deus, particular. Por quê? Porque então, o autor da carta, ele vem, depois que eu e você estamos alinhados com Deus, nós somos inseridos no contexto da comunidade. Versículo 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros para não nos estimular,
uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Uma vez então que nós, indivíduos fortalecidos pela presença de Deus, com o coração puro, mente limpa, nós somos convidados a viver em comunidade, a nos apoiarmos mutuamente. Porque, de certo, como a palavra diz, é bom que dois estejam caminhando, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Porque quando nós estamos sozinhos, e tenho certeza que muitos ou todos aqui têm pelo menos uma passagem, uma ideia, um momento de vida em que estiveram sozinhos. O quão duro é. Mas sabemos também que não estávamos de todo sozinhos, porque Deus, Cristo Jesus e o Santo Espírito estavam conosco. Mas é duro estar sozinho. É duro olhar para o lado e não ter alguém para poder se apoiar, no sentido de caminharmos juntos, de buscarmos as coisas em Cristo Jesus, ou até, como já foi dito, planos e anseios enquanto casal, enquanto família, enquanto comunidade da fé. Os verdadeiros filhos e filhas, lavados pelo sangue do Cordeiro, então são encorajados. E consideremos um ao outro, quer dizer que nós devemos cuidar do bem-estar e estimularmos uns aos outros a perseverar na vida cristã. Temos sido essas colunas uns aos outros de perseverar na vida cristã, nos caminhos do Senhor, ajudando aqueles que porventura têm alguma dificuldade, ou nós com as nossas dificuldades, fraquezas e limitações, nos deixando ser ajudados. Perseverar na vida cristã com fidelidade, exortação mútua, como em Filemão 2,4. Nós devemos contar com a simpatia gentil pelas preocupações um do outro. Faz parte de sermos comunidade da fé, meu irmão, se preocupar com aquele que está à nossa volta, com o próximo. E diferente do que os judeus limitavam o próximo como aquele que era da mesma tribo, da mesma raça, vamos dizer assim, Cristo eleva o sarrafo e fala: o próximo é aquele que está ao seu lado. Como na parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Aquele que está necessitado no chão, independente de quem quer que ele seja. Assim devemos ser nós enquanto comunidade de fé, buscando atender, ajudar, apoiar e se auto-encorajar mutuamente, ou melhor, encorajarmos-nos mutuamente aos que estão aqui dentro, ajudando também aqueles que estão lá fora. E no versículo 24 continua: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Provocar o amor, amados, é aquela intenção, a intencionalidade de viver a vida em Deus, frutificando e florescendo na vida do próximo. É entrar em ação. É sairmos do discurso e vivermos a prática, como Jesus o fez enquanto esteve entre nós. A ideia que devemos nos esforçar, despertando o amor, o cuidado, o carinho e o zelo um para com o outro. Celebrando a ceia como faremos logo mais. Relembrando o sacrifício de Cristo pela minha e pela tua vida. Há um outro cântico que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que eu fosse um contigo, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim e em ti, pensava em nós. E a música continua: e nos via redimidos pelo teu sangue, lutando o bom combate do Senhor.
lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Rompendo as barreiras pelo amor. A graça é um presente maravilhoso e inimaginável para mim e para você. É um presente do qual eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos, como a própria palavra diz, comprar um terreno e esconder e guardar esse tesouro, porque é extremamente maravilhoso. Mas é um presente também que nos move para ações fora da igreja. De amor um para com os outros, mas de amor pelas vidas que lá estão e precisam ouvir de Deus. E os que lá estão, muitas vezes estão do nosso lado, porque pode ser o nosso marido, a nossa esposa, filho ou filha, primo, tio. Finalizando, amados, versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse termo já foi lido e falado em outros textos nesta liturgia. A palavra de hoje é um encorajamento, porque independente de nós, obviamente isso é bom, não sabemos quando seremos chamados. Bom, porque senão gera aquela angústia, De certo que uma hora a nossa senha vai ser chamada. Mas a palavra é um encorajamento para que até lá pulse a vida que Deus nos deu, através de estarmos na tua santa presença e proclamando o reino de Deus aqui na terra. Sendo sal da terra, luz do mundo, sendo igreja verdadeira de Cristo aqui, impactando o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa cidade e onde quer que Deus nos permita. Que possamos viver daqui para frente dessa forma onde busquemos verdadeiramente andar com Deus, refletindo o seu amor, a sua misericórdia e fazendo a diferença. Que Deus assim nos abençoe nesta noite. Amém.